Minhas amigas, meus amigos, mais uma vez, muito boa noite a todos. Com muita felicidade a gente está aqui reunido no nosso encontro semanal. Aos nossos amigos internautas também, o nosso abraço fraternal. E também fica aberta a participação. Lembrando aos internautas que se quiserem fazer alguma pergunta, é só acessar e mandar a pergunta para nós pelo site. Bom, pessoal, por acaso alguém está aqui pela primeira vez na casa? Primeira vez hoje? Você? Ah, só a Sandra, então. Então, pessoal, rapidamente para os recadinhos. Palestras e passes todos os dias. Plantão de atendimento meia hora antes. Quem quiser conversar aqui com alguém da casa. E único dia especial é a sexta-feira, onde nós temos o trabalho com o grupo de apoio aos dependentes químicos e familiares. Nesse dia também há palestra, passe, como os outros dias, só que é exclusivamente para quem está envolvido nesse drama tão terrível. Quanto à assistência social, entrega de lanches todos os sábados, às 17 horas. Quem quiser conhecer, participar, fica esse convite. É só vir aqui na casa e participar. E todo segundo sábado de mês nós fazemos, como vocês sabem, a entrega dos alimentos às 70 famílias que nós estamos ajudando. Por isso nós agradecemos muito os mantimentos que vocês têm nos enviado. Aí são mais de 600 quilos que praticamente a casa não está tendo que complementar. Só com as doações de vocês nós estamos conseguindo suprir todas essas famílias. Nosso muito obrigado de coração. E esse convite de participar das nossas obras de caridade, a única condição que é colocada é que vocês passem pelo plantão, para vocês conversarem, se informarem do que se trata, também ver se se identificam com aquele trabalho. Mas fica esse convite para praticarem tudo aquilo que os palestrantes vêm aqui falar sobre caridade, sobre amor, fraternidade. Tá bom? Mais alguma coisa, Sandra? Não? Então, tá bom. Então, vamos lá. Ah, por favor, quem te desligarem ou colocarem o celular no silencioso, por favor. Minhas amigas, meus amigos, neste momento, cerrando os nossos olhos físicos, como uma forma de poder melhor adequar esse nosso corpo físico a todo esse ambiente maravilhoso que o Pai, através dos nossos queridos amigos espirituais, que estão aqui à nossa volta, nos prepararam com tanto amor, com tanto carinho. Vamos serenar nossas mentes, nossos corações, olvidando momentaneamente todos os nossos problemas, as nossas dificuldades, as nossas vicissitudes. Vamos buscar essa paz e harmonia que reina neste ambiente, para que possamos alcançar tudo aquilo que viemos buscar de acordo com o nosso merecimento e principalmente de acordo com a nossa necessidade. Pai amado, agradecidos de coração, queridos amigos espirituais, pedimos humildemente permissão para darmos início a essa parte das nossas atividades. Amigos, vamos receber com muito carinho nosso querido amigo Dirceu, que vai falar sobre um tema que quase ninguém faz: reclamações e queixas.
Meus amigos, boa noite a todos. É sempre bom rever os amigos, aquelas carinhas conhecidas, né? Casa do Caminho é interessante. Nós temos um amigo que ele fundou um centro também chamado Casa do Caminho. E quando ele soube que esta casa aqui também chamava Casa do Caminho, ele falou, mas não pode. Quem inventou esse nome fui eu, né? E eu falei, existem outras casas também, Casa do Caminho. Aí eu fui conversar com um amigo meu que é meio expert nesse assunto, ele falou, olha, eu posso te dizer que aproximadamente dentro da Grande São Paulo deve existir mais ou menos de 70 a 80 centros espíritas com o nome Casa do Caminho, né? Porque é o primeiro nome que surge, né? Porque todos nós lemos Paulo Estevam, que é um livro encantador, né? Aliás, quem está precisando chorar, leia Paulo Estevam. Porque realmente, até pelas próprias condições como o livro foi escrito, né? O Emmanuel chamou o Chico Xavier, falou, Chico, hoje nós vamos fazer uma viagem. E aí levou ele num determinado lugar do plano espiritual, e ali ele pôde antever todas as cenas do livro, né? Foram todas elas estruturadas na espiritualidade, com as informações que existem dentro dos próprios personagens, né? Então o plano espiritual montou toda essa belezura, vamos assim dizer, na espiritualidade. Tomara que quando nós... Afastar um pouquinho por causa da... Tomara quando nós voltarmos à espiritualidade, nós possamos ter o privilégio, quem sabe, de visitar. Então, o Chico não psicografou o livro, o Chico viu as cenas, né, gravou e voltou ao corpo físico, ele então escreveu. Então é um livro que ele tem muita emoção. Então ele é muito forte no sentido de nós fazermos uma introspecção em termos de sentimento, de valores, né? Então, para quem está chegando na doutrina, e a gente chega na base da agonia, tema de hoje é reclamações e queixas, né? Quando a gente chegar na doutrina, nós estamos, parece que no fundo do poço. Eu tenho a sensação que eu tinha um abacate dentro da garganta, né? Chegava naquela federação espírita pedindo pelo amor de Deus. Mas tudo isso faz parte de um processo evolutivo, né? Existem outras coisas muito mais interessantes na nossa vida do que se preocupar com doutrina espírita, né? Ou melhor, com religião, né? Que queiramos ou não, o espiritismo também é uma religião. Nesse exato momento nós estamos realizando um ato de religiosidade. Religião vem do latim religare, então nós estamos nos religando dentro de um contexto religioso, né? E eu era jovem, estava na faixa etária dos 20 e poucos anos, tinha muito outras coisas mais importantes do que me preocupar com a tal da religião, embora eu tenha recebido convites, sugestões dos parentes. A minha tia já frequentava um centro, e quando eu estava muito mal, eu ia na casa dela e pedia para me aplicar um passe, né? E ela dizia, mas você vai lá no centro só uma vez por semana. Ah, tia, sempre fui muito gozador, muito brincalhão. Ah, tia, centro espírita é lugar de velho, né? Aí o meu tio dizia, não, velho não, ela é ousada, tudo bem, mas velha não, né? Mas na realidade todos esses convites eles batiam num paredão porque eu não estava ainda preparado. Precisaria sofrer ainda mais, né? Aquele caroço de abacate ainda não estava suficientemente crescido o suficiente para que a gente realmente fosse procurar o socorro. E aí vem o livro Paulo Estevam, que realmente foi fazendo um processo de mudança. Então, reclamações e queixas é um termo interessante, e nós escolhemos o Evangelho segundo o Espiritismo. O capítulo 5º é o maior capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, que trata do bem-aventurados os aflitos, né? Então, falar das dores, família, filhos, bem próprio da nossa vida, onde desembocam as reclamações, as queixas, né? Poderia ter nascido numa família melhor,
podia ter tido uma profissão diferente, não gostaria de estar morando nessa rua, quero mudar de emprego, como é triste pegar o metrô, né? Agora é triste pegar o carro para trabalhar também. Então, realmente, nos queixamos porque estamos incomodados, né? E então a doutrina ela começa a mostrar todo um universo diferente, principalmente mostrando de onde nós viemos, por que nós estamos aqui e o que nós esperamos no futuro. Então é uma maneira de nós começarmos a enfrentar a nossa vida com realidade, né? Até porque nós estamos submetidos a uma lei que é a lei do livre-arbítrio, né? Ou seja, eu tenho a liberdade de fazer da minha vida o que eu bem entendo. Então, quando eu estou lá na espiritualidade, eu também tenho a liberdade de fazer da minha vida o que eu bem entendo. Estou protegido por uma lei, né? Portanto, eu só reencarno através da minha vontade. Então, existem espíritos que ficam centenas de anos na espiritualidade por falta de coragem de enfrentar a realidade da vida, sem coragem de reencarnar, e ninguém pode pensá-los lá de onde eles estão e falar, não, você vai reencarnar. É evidente que existem processos reencarnatórios compulsórios, mas isso nos planetas primitivos, onde os espíritos ainda não têm condições de escolherem o que eles querem, né? Também não é assim, nós escolhemos aquilo que nós queremos. Os espíritos nos fazem sugestões, nós somos preparados, fazemos curso de espiritualidade, somos preparados para reencarnar, mas reencarnamos na profissão e no núcleo que nós já previamente sabíamos, né? Pai, mãe, os irmãos, os parentes, a família, enfim, os compromissos principais que nós vamos assumir e, acima de tudo, os reajustes, né? Num processo reencarnatório não dá para nós nos reajustarmos com a lei divina de uma única vez, né? Até porque nós sofremos sempre que nós agredimos a lei natural, né? Então isso está lá bem claro no Livro dos Espíritos. O homem só é infeliz quando ele transgride a lei natural. E a lei natural ela é resumida em lei de amor e de caridade, né? Tem mais, no Livro dos Espíritos são 12 leis, mas existem outras leis que os espíritos foram informando depois, a lei da reencarnação, e tem uma série de outras leis aí. Então todas essas leis elas nos levam para a lei natural e o modelo de alguém que passou de forma ilesa perante a lei natural, ou seja, não transgrediu em momento algum essa lei, foi Jesus, né? Então Jesus dá um exemplo de como nós um dia também iremos agir num processo encarnatório. Até porque quando os espíritos perguntam quando o Kardec pergunta aos espíritos qual é o alvo da vida, e os espíritos disseram, o alvo da vida é a perfeição. E nós vamos alcançar essa perfeição através do processo reencarnatório. Então todos nós estamos fadados a nos tornarmos um espírito perfeito. Agora, quanto tempo vai demorar? Isso pouco importa. No nosso atual estágio não dá nem para dimensionar, porque não tem como nos compararmos a Jesus. Mas ele é uma referência, né? Porque ele conseguia tirar leite de pedra. Até um episódio interessante que ele estava passando por um caminho pelos discípulos, junto com os discípulos, ou melhor, ou discípulos e apóstolos, há uma diferença, né? Aqueles os 12 que caminhavam com Jesus eram chamados apóstolos. Os demais simpatizantes, ou que eventualmente estivessem com ele, eram os discípulos, né? Então tinha um grupo caminhando com Jesus e, num determinado momento, no meio da estrada, tinha lá um cachorro morto, em decomposição, né? E aí não faltou aquele que pôs o dedo no nariz e, nossa, que horror, né? Que cheiro horrível. E Jesus então para e diz, olha, que belos dentes tinha esse cachorro, né? Então, até dentro desse processo que ainda nos choca, ele conseguia vislumbrar ali um ensinamento, né? Dizendo que aquilo é um processo natural e normal, né?
E nós ainda estamos trazendo essa imagem para os nossos dias e nós ficamos chocados, ficamos impressionados, nos desgastamos, reclamamos, queixamos de um relacionamento familiar de determinada pessoa que muitas vezes nos incomoda, né? Não sei se isso acontece com vocês, mas acontece comigo, né? Não precisa falar nada. Basta olhar a fazer um gesto, já é o suficiente para nos desorganizar, né? Para a gente perder já a serenidade. Eu estou procurando o relógio porque eu não sei até quando que eu posso falar. Até que horas? 10 para as 9. Isso acontece muito a miúde, né? Essa dificuldade de relacionamento. Bom, em primeiro lugar, pode ser que esse alguém, nós já tivemos um relacionamento lá em outras vidas, né? Portanto, essa dificuldade de administrarmos o comportamento de determinada criatura já vem do passado. Mas só existe um jeito de nós administrarmos, nos conscientizarmos que, para não nos desgastarmos mais, nós temos que tomar uma atitude, né? E essa atitude é nos prepararmos todos os dias, adquirindo forças através desse preparo, para enfrentarmos aquela situação, porque o outro lado provavelmente não vai mudar. Né? Não é assim? Né? E se de cada 10 vezes nós conseguirmos administrar esse processo, pelo menos 50%, 60%, já fizemos um progresso. Porque já começamos a nos conscientizarmos que, se não tomarmos essa decisão, nós vamos passar o resto da vida nos desgastando. E quando nós nos desgastamos emocionalmente com alguém, não estamos só fazendo um mal espiritual para nós, nós estamos judiando o nosso corpo físico, né? É a nossa pressão, é todo o processo complicado do nosso corpo físico, ele recebe o impacto do nosso lado emocional, né? E aí nós poderemos, de repente, estarmos adentrando o plano espiritual quando nós, para lá voltarmos, com a rotulagem de suicidas, né? Nós imaginamos suicida aquele indivíduo que deu um tiro no ouvido, ou que, enfim, de alguma maneira deu cabo da vida. Mas não foi isso que aconteceu com o André Luiz, né? O André Luiz estava lá deitado no leito, chegou o enfermeiro Fernando de Luna, pegou a plaquinha dele lá da mesa. Pena que o amigo veio pelas portas do suicídio, né? E o André Luiz falou, olha, acho que vou trocar a plaquinha aí, né? Porque eu tenho certeza absoluta que eu não me suicidei, né? Aí diz o Fernando de Luna, ó, meu amigo, o suicida não é apenas aquele que dá cabo da sua vida, né? O suicida também é o que não tomou conta das suas emoções, não zelou pela sua alimentação, né? Não zelou pelo trato da sua vida, trabalho, lazer, descanso, relacionamento, né? Então, tudo isso é um conjunto de procedimentos da nossa vida que ou nós vamos viver melhor ou nós vamos abreviar a saúde do nosso corpo físico. Então, nós não estamos programados para viver X anos, tantos meses e tantos dias. Nós recebemos o chamado fluido vital, que é o fluido da vida, que dá vida ao nosso corpo, para vivermos um determinado período. A hora que esse fluido vital acabar, simplesmente o corpo morre, né? O corpo morre, como morre em todos os corpos. E aí nós voltamos para a espiritualidade. Mas se esse fluido vital ele termina antes daquela programação, o corpo vai morrer da mesma maneira, né? Foi o que aconteceu com o André Luiz, mais ou menos uns 9, 8 anos antes. E aí diz o Fernando de Luna a ele, nós também, o nosso corpo também, ele morre por falta de cuidado, né? Então, serve de exemplo para todos nós, para cuidarmos do espírito, através de um conhecimento melhor das coisas da vida e, acima de tudo, do relacionamento humano.
porque nós corremos sério risco aí de estarmos voltando para a espiritualidade antes da hora. E se isso realmente nós conseguirmos, provavelmente não conseguimos nessa, mas em alguma encarnação nós vamos conseguir, porque o senhor Militão Pacheco, realmente ele era um médico, um homem muito culto, muito espiritualizado, passou a vida inteira clinicando gratuitamente, ajudando os pobres, né? Viveu até mais de 80 anos. E aí um dia ele está deitado na cama, né? E ele chama o assistente dele, mais uns amigos que estavam do lado, e falou assim, olha, pega um pedaço de papel e escreve aí o que eu vou ditar agora. Ele diz assim, eu rezo a Deus para que Deus dê a vocês a mesma oportunidade que eu estou tendo agora de desencarnar conscientemente. Fechou os olhos e morreu. Né? 40 minutos depois, através do médium, ele deu uma comunicação. Evidentemente que ele não falou, cheguei, estou aqui, né? Mas ele deu esse testemunho, né? Por quê? Porque ele já tinha a espiritualidade suficiente, né? Para saber o que ia acontecer, porque chegou o momento dele. Ora, um dia, com certeza, isso poderá acontecer conosco. Estamos longe disso? Com certeza. Porque por mais que a gente estude a doutrina, por mais que nós procuremos nos modificarmos, nós sempre estamos tropeçando lá na frente, né? E às vezes tropeçamos assim no nada, né? Principalmente dentro desse universo de reclamações e queixas, né? Existe hoje um indivíduo, um equipamento que entra dentro da nossa casa, que é o tal da televisão, né? E a televisão, todo dia, é uma enxurrada de reclamações e queixas, e a gente entra na onda, né? Na onda dessas manifestações, e a gente acaba fazendo coro com elas, né? Na realidade, nós não estamos ajudando em nada. Nós deveríamos exatamente fazer o inverso, né? E orarmos para que aqueles indivíduos que têm que tomar as decisões lá, eles possam, diante da somatória das nossas vibrações, no momento de deslize deles, né, que eles possam tomar uma decisão acertada, porque nós temos que confiar, né? A espiritualidade, ela está atenta para tudo que está ocorrendo. Mas tem um processo de amadurecimento, né? O fruto ele amadurece e depois ele apodrece, que é no chão. E isso que está aí, uma hora vai ter que cair também, né? E não é pela violência, não é por outro tipo de atitude. Nós, realmente, como espíritas, nós temos que vibrar e confiar e saber que a espiritualidade está atenta. Muito bem, dentro desse processo, até nós lemos aqui um trechinho, diz o seguinte, as crianças reclamam e se queixam das obrigações, né? Nós somos crianças espirituais, portanto também nos queixamos, né? Das obrigações no centro, na casa, no trabalho, enfim. Bom, e os nossos benfeitores espirituais nos veem como crianças, né? Então nós somos ainda infantis espiritualmente e eles esperam que pelo menos nós começamos a nos amarmos mais. E a primeira maneira de nos amarmos mais é cuidarmos do nosso equilíbrio espiritual, né? Às vezes nós lembramos de orar quando nós estamos na casa espírita. No entanto, nós poderíamos orar todos os dias em casa, de manhã, antes de sair de casa, né? A Ivone Pereira fazia todos os dias um evangelho pela manhã. E ela tinha um caderno onde ela anotava o nome das pessoas a quem ela queria vibrar, e aqueles assuntos que ela encontrava nos jornais, nas revistas, assuntos de assassinatos, enfim, de desastres, ela anotava o nome daquelas criaturas no caderno. E depois, durante o Evangelho, ela fazia o estudo do Evangelho, fazia suas preces, depois vibrava por todos aqueles indivíduos que tinham o nome no caderno. E quando ela volta para a espiritualidade, ela recebe um abraço de um espírito, né? E ela falou assim, olha, muito obrigado pelo abraço afetuoso, né? Mas eu não lembro de conhecê-lo, né? Falou, não, a senhora não me conhece,
A senhora orou muito por mim, porque eu estou lá no seu caderninho, né? Então, são coisas simples que podem ocorrer conosco, né? Assim como outras coisas simples que ocorreram com o André Luiz. André Luiz volta para a espiritualidade e de repente ele vê um determinado espírito que era um conhecido seu, quando encarnado, e amigo do pai dele, o pai do André Luiz. E o pai do André Luiz tinha prejudicado muito aquele indivíduo. E o André Luiz sentiu ímpetos de pedir desculpa pelo pai, mas não teve coragem de procurá-lo, né? Mas ele estava conversando com um amigo e comentou com um amigo, ele falou assim, André, aproveita a oportunidade, vai lá, né? O máximo que pode acontecer é não aceitar as suas desculpas, né? Ou não quiser recebê-lo, mas você tem que enfrentar. Falou, tá bom, eu vou lá. E foi lá, tal. O indivíduo falou, não, André, deixa para lá, não precisa pedir desculpas, porque o seu pai, em vez de me prejudicar, ele deu um empurrão na minha vida. Se seu pai não tivesse feito o que ele fez comigo, eu ficaria no Rio de Janeiro, a minha vida não iria para frente. Com o que ele me causou, eu tive que ir para o interior, lá eu ajeitei minha vida e para mim foi muito melhor. E ele ficou feliz da vida. E depois ele foi trabalhar no departamento de regeneração, todos já leram, né, esse episódio lá. E aí ele comentou esse assunto com a Narcisa, e a Narcisa falou para ele, André, quando eu voltei para cá, uma das coisas que eu mais fiz foi pedir desculpas, né? Isso está dentro do nosso assunto, né? Porque às vezes a gente fica com receio de pedir desculpas, ou vergonha, ou até um pouquinho de orgulho, mas na realidade um pedido de desculpa, ele rompe com uma barreira, né? Porque nós somos movidos através do nosso pensamento, né? Ninguém consegue parar de pensar, né? Aliás, se quisermos parar de pensar, nós estamos pensando que estamos querendo parar de pensar, portanto nós estamos pensando, né? Essa é a mola mestra do espírito. Isso nos acompanha desde quando nós iniciamos a nossa caminhada. Ora, se nós não conseguimos parar de pensar e começarmos a pensar no que nós estamos pensando, e esse pensamento ele caminha através do fluido magnético, né? E os espíritos dizem que o nosso pensamento tem uma velocidade maior do que a luz. A luz tem uma velocidade pequena, 300 mil quilômetros por segundo, mais ou menos. Quer dizer, eu pensei, já atingi o objetivo, né? Então, se eu penso amorosamente, já atingi o objetivo. Se eu penso com uma raivinha, também já atingi o objetivo. Se eu penso com uma raivona, eu também já atingi o objetivo. E a recíproca é verdadeira, porque é que nem ping-pong, bate e volta, né? Porque o outro indivíduo que vai recepcionar a nossa vibração, ele vai devolver. E muitas vezes com uma intensidade muito maior, né? Interessante que nesse processo nós formamos um elemento que os espíritos chamam de simbiose, né? Vida em comum. Tanto é que quando nós casamos, nós vivemos em simbiose, né? Começa com um flerte. O flerte já é um processo de simbiose. Depois vem o telefonema, vem o namoro, vem o casamento, vem os filhos. E aí é sempre aquele processo de simbiose dentro do universo amoroso. Porque existe amor de ambas as partes. Mas depois vem os problemas da vida, começam as queixas, as reclamações, as brigas, briguinha, brigona e tal. E aí acaba separando. Aí quando separa vira o inverso, né? Muitas vezes se odeiam. E o processo do pensamento, ele continua a mesma coisa, em processo de simbiose. Então, aquela simbiose que nós nos agasalhávamos dentro de um monoideísmo, né, dentro de um processo simbiótico, nós permanecemos no mesmo, mas brigando mentalmente, ficamos nos desgastando. E a gente, quando realiza esse processo de permuta, de pensamento negativo, o coração é o primeiro, o coração é o órgão do sentimento, é o primeiro que recebe o impacto, o resto do organismo também. Então nós estamos morrendo um pouquinho, né? O nosso corpo físico está recebendo todo o impacto. Hoje, mais do que nunca, a ciência vai descobrindo
novos processos patológicos que estão ligados ao comportamento do espírito, né? E logo a ciência vai descobrir que praticamente tudo vem por conta do procedimento do espírito, né? Então, se já existe um processo patológico, nós já estamos sofrendo consequências de desgastes de vidas anteriores, né? Que quando o nosso corpo físico ele é gerado fisicamente lá dentro do órgão da mulher, os elementos vão sendo buscados no corpo perispiritual que pré-existe, né? Nós temos um corpo perispiritual, que é o perispírito, que ele nos acompanha desde quando nós iniciamos o nosso processo evolutivo. Então ali estão registrados as nossas deficiências, os nossos problemas, né? Um indivíduo que durante uma vida ele bebeu a vida inteira e acabou com o seu fígado, né? Ele volta à espiritualidade com o seu corpo perispiritual lesionado, né? Quando ele reencarna, vai sendo formado com o novo corpo dele, com todas aquelas informações que estão no corpo perispiritual. Portanto, ele corre o sério risco de nascer com um fígado atrofiado ou com um sério problema, e com 5, 10 anos a criança está lá no Hospital das Clínicas esperando um transplante de fígado. A gente fala, poxa, mas uma criança não teve tempo de errar, que judiação é essa, né? Na realidade, ela já trouxe lá do passado os seus problemas. Isso acontece principalmente com os suicidas, né? Quem ler o livro Memórias de um Suicida, eu já conversei com vários amigos espíritas, alguns chegaram até a página 50, outros chegaram até a página 100, outros tentaram ler pela segunda vez. E aconteceu comigo também, né? Primeira vez eu fui até a página 100, depois de mais uns 5, 6 anos eu consegui chegar até perto do final, depois eu li o livro inteiro, depois já estudei 2 vezes, né? Então há todo um processo de evolução nosso, onde a nossa mente vai alargando e a gente vai conseguindo entender melhor. Então tem lá um personagem que ele, antes de suicidar-se com um tiro no ouvido, ele com as 2 mãos, ele estrangulou a amante, né? Então nós imaginamos o indivíduo colocando todo o seu potencial de força física e espiritual concentrado nas 2 mãos para poder executar o crime dele, né? E uma vez vendo a amante morta, ele dá um tiro no ouvido. E depois nós vamos encontrar esse indivíduo preparando-se para reencarnar, e já na espiritualidade ele não conseguia plasmar as 2 mãos, né? O corpo perispiritual dele não apresentava as 2 mãos. Então ele iria reencarnar com esse problema físico, além das intercorrências no cérebro, né? Por conta do tiro. Então nós trazemos esses problemas do passado. E é interessante um outro caso também nesse livro, de um espírito que viria com múltiplas deformidades, múltiplas deficiências, e precisaria encontrar um casal que recebesse esse filho, né? E interessante que eles dizem que eles não procuram da mesma família, né? Porque seria um peso muito grande, né? Esse peso teria que ser para um casal que tivesse o costado próprio para receber um filho nessas condições, né? A espiritualidade não pode agredir o processo do livre-arbítrio, né? E nós com certeza não aceitaríamos, né? Primeira coisa, iríamos a rejeitar, com exceções, né? Um filho nessas condições. Então, a espiritualidade escolheu um casal recém-casados, jovens, né? E quando eles viram já o espírito nas condições que ele estava, né? Eles disseram, não, nós não vamos aceitar, em hipótese alguma, porque casamos agora, nossa casa é novinha, tudo pronto, tudo arrumadinho. E realmente, né, quem queria se submeter a um processo desse? Precisa ter uma renúncia muito grande, né? Coisa que eu confesso que não estaria preparado, não. E aí, então, o que a espiritualidade sabiamente faz? Não levanta toda a ficha, porque os
espíritos não precisam ir muito longe, 200 anos só é o suficiente, 3, 4 processos encarnatórios é o suficiente. Levanta a ficha de comprometimento de ambos, né, perante a lei natural, e diz, olha, eu não me lembro agora os números, mas é mais ou menos isso. Para vocês quitarem esse processo de harmonização perante a lei natural, vocês precisarão talvez umas 3, 4 encarnações, né, reencarnações. Isso se vocês andarem mais ou menos na linha, né, se conscientizarem da necessidade.